As mudanças no alojamento local do pacote apresentado pelo Governo foram um balde de água fria para quem faz do setor um negócio de vida. Mas a verdade é que a habitação atravessa uma das maiores crises de sempre em Portugal. Na reportagem especial desta semana, olhamos a fundo para Lisboa, uma das cidades onde as casas mais escasseiam face à procura. É por isso uma atividade económica que tem um impacto muito grande no acesso à habitação por parte das famílias portuguesas e por isso exige regulação. O alojamento local pode ter várias modalidades: apartamentos, moradias ou os chamados hostels, onde se ocupam frações de quartos em frações autónomas. Esta restrição só se aplica aos apartamentos e a frações autónomas. Onde houver moradias não há qualquer tipo de restrição e continuar-se-á a aplicar, a poder conceder novas licenças para o alojamento local. 30 de março de 2023, o dia em que o Governo anuncia várias medidas do pacote Mais Habitação para responder à crise na habitação, um dos principais problemas que o país atravessa por estes dias. O alojamento local foi uma das soluções encontradas pelo Executivo para dar mais casas aos portugueses e o pesadelo para quem faz do setor o sustento de vida começou aqui. Incentivos à mudança das casas de alojamento local para arrendamento, suspensão de novas licenças e caducidade dos registros, condóminos que podem opor-se aos alojamentos nos prédios, contribuição extraordinária, arrendamento forçado de casas devolutas. Soluções que parecem ideais para quem toma decisões no país e que podem mudar as vidas de quem precisa, mas que prejudicam e colocam em causa o futuro de tantas outras. Para os proprietários de alojamentos locais em Lisboa, o anúncio das medidas caiu que nem um balde de água fria. Está toda a gente com receio, ninguém percebe que medidas são estas, ninguém percebe o que é que estas medidas vão trazer aos portugueses e parece que somos... Parece que o Governo tentou arranjar uma desculpa para o problema da habitação, o problema é que não foi pensado, não foi resolvido durante muitos anos, e então pensaram, olha, o alvo mais fácil neste momento é o alojamento local, vamos pôr as culpas no alojamento local. O que as medidas objetivamente estão a fazer vão matar um setor enorme, que representa 40 e tal, isto podemos estar aqui, 40 e tal % das dormidas, emprega não sei quantas milhares de famílias, etc. Vamos arrasar um setor, vamos dar um tiro no porta-aviões da nossa economia, porque o turismo, como sabes, é uma coisa gigantesca no nosso PIB, para depois isto representar no total meia dúzia de casinhas que foram para a habitação. É o meu trabalho e de quem trabalha comigo que termina. Deixaremos de ter o rendimento. Essa é a medida mais gravosa. Tem outras que também serão gravosas, como uma taxa extraordinária que vão agora impor a todos os alojamentos locais. São medidas já quase de desespero, ou seja, de um governo que não conseguiu fazer o que tinha que fazer ao longo dos últimos anos, juntando aqui sim uma crise, uma falta de investimento na habitação e resolve agora tirar da cartola alguns truques de mágica de última hora para ver se consegue passar a ideia de que está a fazer alguma coisa. E o alvo, um dos alvos escolhidos, principal, foi o alojamento local, que tanto contribuiu para o turismo, para a renovação do turismo, a renovação dos centros históricos que estavam abandonados para quem vinha aqui há 10 anos atrás, e agora simplesmente o governo decide que afinal quer de alguma forma uma espécie de apropriação dessas casas com o investimento dos outros, não? Também a Câmara de Lisboa lamenta não ter sido consultada sobre o tema. Foi um choque porque estamos todos no mesmo barco. Nós queremos mais habitação. O alojamento local tornou-se uma espécie de bode expiatório como culpado, mesmo que parcialmente, de não haver mais habitação. E as consequências de suspender o alojamento local na cidade de Lisboa. Alexandra, João e António. 3 exemplos de empreendedores que viram no alojamento local uma oportunidade de fazerem do setor o sustento de vida. Queria mudar de vida, queria ser empreendedora e saí do meu trabalho como assistente social
e abri uma empresa de gestão turística. Tenho 21, praticamente tudo aqui na zona histórica de Lisboa. Os que eu tenho mais longe, tenho 2 na Expo e 1 em Benfica, mas o resto é tudo aqui na zona histórica. Temos à volta de 400, 420 casas. Em Lisboa temos perto de 200. Sim, em 2015 estava cá a Troika. Na área da engenharia civil estava tudo muito instável, há algumas empresas a falir, muita empresa faliu, e eu vi aqui uma oportunidade de mudar de área para uma área mais estável, que era o alojamento local. Para isso procurei uma casa que havia aqui muito à volta nesta área, havia muitas degradadas, mas relativamente baratas, em que comprei esta casa, estava bastante degradada, remodelei o apartamento todo. Na altura chovia pela cobertura, tinha a fachada degradada, com azulejo a cair, pronto, e foi necessário um investimento ainda considerável. Pronto, e, entretanto, iniciei a atividade como no alojamento local. Certo é que o negócio para eles se tornou rapidamente uma máquina que sustenta, além dos próprios postos de trabalho, centenas de tantos outros. Com as mudanças previstas para o setor nos próximos 7 anos, todos estes trabalhos podem estar em risco e atirar centenas, se não milhares, para o desemprego. A nível nacional são 100 mil registros de alojamento local nas mais diversas modalidades. Alojamento local não é só apartamentos, é também casas, moradias, entra também guest houses, bed and breakfast, hostels, quartos na casa do proprietário. Portanto, trouxe uma enorme diversificação do tipo de oferta de acomodação turística. Perante este cenário avassalador, será que a tão desejada solução do Governo para responder ao problema da habitação em Lisboa vai mesmo acontecer da forma como está planeada? Este sítio onde nós estamos, que nós escolhemos propositadamente para este momento, é um bocadinho aquilo que é o exemplo do alojamento local. Se não fosse o alojamento local, todo este edifício que estás a ver, que tem 9 apartamentos, se não fosse o alojamento local, isto estava fechado. Isto era uma embaixada, depois de ter fechado, foi também escritório, era também escritório do proprietário da empresa dele, estava fechada há não sei quantos anos. As câmaras municipais, melhor do que ninguém, se conhecem a sua cidade, os seus bairros, porque um bairro é diferente do outro, uma freguesia é diferente do outro, como se diz aqui. O interesse do turismo e do próprio alojamento local é completamente distinto de bairro para bairro. E, portanto, é as câmaras municipais que competem através de estudo e dados, que era o que estavam a fazer. Lisboa e Porto fizeram os seus estudos e estavam a fazer isso de acordo com o grau que sentiam de pressão por cada bairro. Estava numa discussão, inclusive agora em Lisboa, de algum alargamento. Aliás, está suspensa novos registros já em Lisboa desde 2018 e já há 1 ano e pouco já foi alargado para boa parte da cidade. Neste momento, e com base nos estudos e na informação que nós analisamos, temos apenas 36%, em média na cidade, 36% de AL ativos. Portanto, alojamentos locais ativos. O que é que eu quero dizer com isto? É aqueles que estão verdadeiramente em exploração turística. Com a pandemia, houve muitos alojamentos locais que foram cessados, até mais do que novos, não é? Portanto, uma grande... E aqueles que não foram cessados, houve muitos que, apesar de continuarem com licença de alojamento local, foram para outros mercados, onde continua a haver procura, arrendamento. E, neste momento, os tais 64% que nós chamamos inativos estão em arrendamento para estudantes e arrendamento para nómadas digitais. E acrescento aqui um quarto fator, que é também de alertar. Houve muitos proprietários que requereram a licença face a estes avisos da suspensão. Certo é que as câmaras vão ter mais autonomia para gerir o alojamento local, mas na prática o que vai mudar? Eu acho que aqui há um ponto que temos muita margem para melhorar, que é ao nível da monitorização e ao nível da fiscalização. E gostávamos de ter aqui, de criarmos uma equipa mais forte de fiscalização. A monitorização já estamos a trabalhar, queríamos criar uma plataforma que é disponível em modo de dados abertos, portanto, em que cá dentro e lá fora há informação sobre
o que se passa a nível de alojamento local na cidade, que atualmente não há. A suspensão de novas licenças, prevista até 2030, além de ter feito disparar o número de pedidos de novos registros, pode também ser um convite ao regresso da ilegalidade dos arrendamentos. Na capital, a autarquia já tinha definido nos anos de 2018 e 2019 as zonas onde não podem existir mais casas com fins de alojamento local. O centro está asfixiado com estas habitações e, à medida que o tempo foi passando, as zonas de contenção acompanharam o crescimento. A nossa proposta é, claramente, há uma contenção absoluta no centro histórico, que inclui 5 freguesias: Santa Maria Maior, Misericórdia, Arroios, Santo António e São Vicente. E depois temos outras freguesias que já estão numa fase, aquilo que nós chamamos de contenção relativa, mas que já é contenção. Estou a falar de Estrela, Avenidas Novas e Alcântara. E depois temos também alguns bairros, portanto, nós depois acrescentamos aqui alguns bairros da cidade, portanto, não são freguesias, em que também já estão aqui bairros na zona do Parque das Nações, bairros na zona de Belém. Mas será que asfixiar os empresários do alojamento local vai resolver o problema estrutural da habitação? Estas medidas não vão trazer habitação para os portugueses, porque a maioria das casas no alojamento local são casas que têm 20 metros quadrados, estão situados em sítios de difícil acesso e que uma família portuguesa não virá para estas casas. Portanto, o que vai acontecer é, se eu tiver que fechar a minha empresa e todas as pessoas que têm empresas de alojamento local, nós vamos ter que vender as nossas casas e as nossas casas não vão ser compradas pelos portugueses, porque eles não vão querer viver cá, como não queriam viver cá antes do alojamento local, portanto, isto estava degradado, estava ao abandono, porque os portugueses não queriam viver cá, os portugueses querem um elevador, querem uma garagem, querem fácil acesso, querem casas com uma metragem que dê para viver dentro. Não é o caso das nossas casas. Esta zona estava morta, havia muito menos restaurantes, havia muito menos vida nas ruas, as ruas eram inseguras, havia muita insegurança nesta zona. Isto agora, com mais pessoas a passear, mais turistas, as casas já não estão devolutas, as fachadas estão bonitas, já apetece ir passear para esta zona, para a zona do Castelo, Alfama. Isto está completamente mudado. As pessoas que moram cá têm emprego, há muitas pessoas que trabalham no alojamento local. Outra das medidas anunciadas pelo Executivo prende-se com os condomínios, que vão ter também mais poder para decidirem se querem ou não os alojamentos nos prédios. O que é que o pacote Mais Habitação nos vem dizer? Vem dizer, no fundo, tirando a questão das suspensões, das outras medidas, mas aquilo que eu estou a falar, aquilo que vem dizer é que os condóminos agora podem se pronunciar por maioria contra o alojamento local no seu condomínio. Ora, se podem pronunciar por maioria, então nós estamos quase que a dizer, fazendo a interpretação ao contrário, que por maioria os condóminos podem aprovar o alojamento local. O que está previsto com estas novas medidas é que os condóminos possam, por essa maioria, de certa forma, cessar a atividade de alojamento local. E isso parece-nos errado, porque é criar esta tal quebra de expectativas ou eliminar essas expectativas que foram criadas a esses investidores. Portanto, o que deveria ser era, para futuro, todo o alojamento local deveria ter a aprovação da maioria do valor total do condomínio, de cada um dos condomínios, portanto, os condóminos poderem se pronunciar para que fosse permitido o alojamento local naqueles edifícios. Nos que já estão, é necessário criar medidas que salvaguardem estes dois interesses. A Associação de Alojamento Local considera que o problema da habitação é estrutural, mas a Câmara tem uma visão diferente. O grande problema da habitação é que é estrutural. Foram décadas sem investimento, por exemplo, na habitação social. As últimas décadas sem produção de novas casas, desde a crise. Parou-se de produzir novas casas, portanto, não há mais oferta, a oferta não acompanhou e a procura aumentou. Porque as famílias mudaram, hoje há muitas famílias mais monoparentais, os jovens agora já não querem casar e logo querem ter a sua casa, que é justo também. O mercado de arrendamento que quase não existia,
passou a ter um grande interesse e há uma enorme procura também por estrangeiros em quase todo o país. Sejam aqueles que vêm viver aqui, os tais nômadas digitais, sejam aqueles que vêm passar a reforma ou que investem, que obviamente também aumenta a procura, ou seja, com menos produção, menos oferta e mais procura e procura qualificada, é óbvio que temos aqui uma crise que vai demorar o seu tempo. O que está aqui em causa é que há um mercado imobiliário de venda e de arrendamento em que os portugueses, onde nós nos incluímos, atrevo-me a dizer, Diogo, que nós incluímos nessas pessoas que não conseguimos, deixamos de ter acesso. E este aumento veio de um contexto internacional de proliferação de low cost, de plataformas de booking, de uma série de legislação que põe Lisboa no mapa, e Lisboa hoje em dia, neste momento, os americanos estão completamente interessados e focados em virem viver para Lisboa. Lisboa está na moda, mas a cidade, mais do que turistas, é também feita de portugueses. Pessoas para quem a habitação devia ser, mais do que uma obrigação, um direito. Com os preços no mercado de arrendamento a subirem cada vez mais, o que esperar com o futuro de todas estas pessoas que tanto contribuem para a economia do país? Para quem trabalha na área do alojamento local, a solução encontrada pelo governo vai apenas matar o negócio e não resolve o problema estrutural. As pessoas só quando estiverem sem o alojamento local, sem turismo, sem imobiliário, e depois se calhar é que vão perceber a falta que faz e o que gera também para a economia e para as pessoas indiretamente. Tenho pena de viver num país que não valoriza o trabalho, que não valoriza quem se esforça, que não valoriza quem gosta do país e quem arrisca e que quer um país melhor. Eu tenho um filho e queria que ele tivesse um país que lhe desse oportunidades para crescer. É muito triste. É muito triste aos 40 anos pensar em emigrar porque acho que este país não tem futuro. É triste. Não é emigrar porque preciso de emigrar já, é emigrar porque para mim é muito triste viver num país que quer acabar com uma classe média. Vidas em suspenso e uma crise sem precedentes que poderá estar à vista.